O jovem Calígula, um príncipe à sombra de Tibério. Caio Júlio César Augusto Germânico, mais tarde conhecido como Calígula, nasceu em 12 d.C. Sua família estava profundamente enraizada no poder romano. Ele era sobrinho-neto do imperador Tibério e descendente direto de Júlio César. O pai de Calígula, Germânico, era um general amado. Sua mãe, Agripina, a velha, era uma figura respeitada. Calígula passou seus primeiros anos em meio às intrigas e à brutalidade da corte romana. Ele testemunhou em primeira mão as maquinações do poder e a crueldade do reinado de Tibério. Essas experiências formativas deixariam uma marca indelével no jovem príncipe. Apesar de sua linhagem, a infância de Calígula foi marcada por tragédias. Seu pai morreu em circunstâncias suspeitas. Muitos acreditavam que Tibério era o responsável, envenenando seu potencial rival. A mãe de Calígula e seus 2 irmãos mais velhos foram vítimas da paranoia de Tibério. Eles foram acusados de traição e eliminados. Órfão e isolado, Calígula foi forçado a agir com cautela. Ele foi adotado por Lívia, a formidável mãe de Tibério. Essa mudança foi tanto uma forma de proteção quanto um posicionamento estratégico. O caminho de Calígula para o trono foi repleto de perigos. Ele teve que navegar pelas águas traiçoeiras da política romana. Ele teve que parecer inofensivo para Tibério, enquanto cultivava apoio para suas próprias ambições. Quando Tibério morreu em 37 d.C., Calígula foi nomeado seu herdeiro. Ele herdou um império vasto e complexo, né? O povo romano, cansado do governo opressor de Tibério, recebeu Calígula com entusiasmo. Eles esperavam um retorno aos dias de glória de Augusto. O início do reinado de Calígula foi marcado por uma série de reformas populares. Ele reduziu impostos, libertou prisioneiros políticos e restaurou os jogos públicos. Apresentou-se como um governante benevolente, em nítido contraste com seu antecessor. O Senado, inicialmente cauteloso com o jovem imperador, foi conquistado por seu carisma e suas promessas de uma nova era. Por um breve período, parecia que Calígula inauguraria uma era de ouro para Roma, uma espécie de Era Vargas para o Império. As ações iniciais de Calígula como imperador foram recebidas com ampla aprovação. Ele exibiu sinais de ser um governante capaz e justo. Ele entendia a importância de manter o apoio tanto do povo quanto do Senado. Um de seus primeiros atos foi cumprir os desejos de seu falecido pai, Germânico. Ele mandou trazer as cinzas de Germânico de volta a Roma para um grande funeral, algo como um enterro com honras de Estado, bem brasileiro. Esse gesto o tornou querido pelo povo, que ainda lamentava o popular general. Calígula também embarcou em projetos ambiciosos de construção. Ele expandiu o Fórum Romano e construiu novos aquedutos. Esses projetos geraram empregos e mostraram a visão do imperador para uma Roma mais próspera. No entanto, sob a superfície desse começo promissor, havia indícios da escuridão que logo consumiria o reinado de Calígula. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Seus gastos extravagantes começaram a drenar o tesouro imperial. À medida que o reinado de Calígula progredia, seu comportamento tornava-se cada vez mais errático e perturbador. Ele se entregava a luxos extravagantes e caprichos cruéis. O outrora promissor imperador começou a se transformar na figura tirânica que a história lembra. Os excessos de Calígula não tinham limites. Ele supostamente tomava banho em piscinas de vinho e ordenou a construção de um palácio flutuante, quase um iate da época. Ele forçava os senadores a correr ao lado de sua carruagem e nomeou seu cavalo favorito, Incitato, senador. Sua crueldade tornou-se lendária. Ele tinha prazer sádico em torturar e executar aqueles que o desagradavam. Diz-se que ele declarou: "Que me odeiem, contanto que me temam." A queda de Calígula na loucura foi rápida e aterrorizante. Alguns historiadores especulam que uma doença, talvez epilepsia ou envenenamento por chumbo, pode ter contribuído para sua deterioração mental.
Seção 5. A megalomania de Calígula. Divindade e grandes projetos. O reinado de Calígula foi marcado por um profundo senso de megalomania. Ele acreditava ser um deus vivo e exigia ser adorado como tal. Essa autoproclamada divindade teria um profundo impacto em seu governo e, em última análise, contribuiria para sua queda. Ele fez de tudo para solidificar seu status divino aos olhos do povo romano. Vestiu-se com as vestes de vários deuses e deusas e chegou a construir um templo em sua própria homenagem. A megalomania de Calígula estendeu-se além da autodeificação. Ele embarcou em projetos grandiosos de construção, como a ponte sobre a Baía de Baiae. Esse projeto impraticável provavelmente pretendia rivalizar com os feitos lendários de Xerxes da Pérsia. Suas ambições não tinham limites. Ele planejava conquistar a Bretanha e até considerou nomear seu cavalo, Incitato, cônsul. Seus delírios grandiosos alienaram o Senado e semearam a discórdia entre o povo. Seção 6. Terror e paranoia. A virada sombria do reinado de Calígula. À medida que Calígula perdia o contato com a realidade, seu reinado mergulhava em um período de terror e paranoia. Ele via inimigos em toda parte e não confiava em ninguém. Suas suspeitas levaram a expurgos no Senado e entre a elite romana. Qualquer um suspeito de deslealdade, real ou imaginária, era rapidamente eliminado. A atmosfera outrora vibrante da corte imperial foi substituída por medo e suspeita. Ninguém, nem mesmo membros da própria família de Calígula, estava a salvo de sua ira. O reinado de terror de Calígula teve um efeito assustador na sociedade romana. A liberdade de expressão foi sufocada. As pessoas viviam com medo de ser denunciadas pela menor ofensa. A paranoia do imperador criou uma atmosfera de desconfiança e suspeita. Seu comportamento errático e punições cruéis alimentaram o ressentimento entre a população. O outrora popular imperador tornou-se uma figura de ódio e medo. Seção 7. A conspiração contra Calígula. Sussurros de rebelião. Os excessos e brutalidades do reinado de Calígula não poderiam continuar indefinidamente. Seu comportamento cada vez mais errático, juntamente com seu reinado de terror, alienou até mesmo seus aliados mais próximos. Sua paranoia e crueldade criaram um clima propício para a rebelião. Sussurros de descontentamento começaram a circular no Senado e entre a guarda pretoriana, a guarda pessoal de elite do imperador. Uma conspiração começou a tomar forma com o objetivo de assassinar Calígula e pôr fim ao seu governo tirânico. Os conspiradores vieram de todos os níveis da sociedade romana. Senadores indignados com os excessos de Calígula, soldados cansados de suas ordens imprevisíveis e até membros da família imperial juntaram-se à conspiração. Eles estavam unidos pelo desejo de livrar Roma de seu imperador louco. Os conspiradores agiram com cuidado, cientes de que qualquer passo em falso poderia ter consequências mortais. Eles sabiam que Calígula estava cercado por guardas leais e que qualquer atentado contra sua vida seria repleto de perigos. Seção 8. Assassinato, a queda do imperador louco. Após anos de governo tirânico, o reinado de Calígula chegou a um fim sangrento em 24 de janeiro de 41 d.C. Ele foi assassinado por um grupo de guardas pretorianos. A conspiração para eliminar o imperador finalmente se concretizou, encerrando o reinado de terror que havia dominado Roma. O assassinato foi rápido e brutal. Enquanto Calígula passava por um túnel sob o Monte Palatino, foi atacado pelos conspiradores. Ele foi esfaqueado várias vezes e deixado para morrer. A morte de Calígula causou ondas de choque em Roma. O povo, inicialmente atordoado com a notícia, logo explodiu em comemoração. Eles haviam sido libertados da tirania de um imperador louco. O Senado, ansioso para apagar a memória do reinado de Calígula, condenou sua memória e ordenou que suas estátuas fossem destruídas. Eles esperavam restaurar a ordem e a estabilidade ao império.
Seção 9. Legado de um tirano. O impacto duradouro de Calígula na história. O reinado de Calígula, embora breve, deixou uma marca indelével na história romana. Ele é lembrado como um dos imperadores mais notórios e tirânicos de todos os tempos. Seu nome se tornou sinônimo de crueldade, loucura e excesso. O legado de Calígula é complexo e multifacetado. Embora seu reinado tenha sido, sem dúvida, marcado pela brutalidade e tirania, ele também implementou algumas reformas benéficas. Seus projetos de construção geraram empregos e melhoraram a infraestrutura. No entanto, é sua queda na loucura e seu reinado de terror que definiram seu lugar na história. Sua história serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder desenfreado e a influência corruptora da autoridade absoluta. A vida e o reinado de Calígula continuam a fascinar historiadores e o público em geral. Ele permanece um assunto de intenso escrutínio e debate, um testemunho do poder duradouro de sua história.